Bom dia, turma da 100, turma da 101. Desejo um bom dia para todos vocês, que estejam com saúde e paz, ok? Nós vamos ver hoje a parte de física. Eu não botei aula nesses últimos 2 dias, porque deu problema aqui no meu sistema. Mas vamos ver se eu mando pelo menos a física e a matemática ainda hoje, ok? Então, na última aula de física, nós começamos a parte de vetor. Definimos o que era vetor, né? O que é vetor? É aquele cujos elementos são módulo, direção e sentido. O que é o módulo? É o próprio número. O que é direção? É quando está em paralelo, na horizontal ou na vertical. E o sentido, quando vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Quando vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é considerado sentido positivo. Quando vai da direita para a esquerda, é considerado sinal negativo, ok? Então, isso é basicamente, inicialmente, é o que pode se ver de módulo. Vimos que a soma dos módulos é sempre somar um com o outro quando eles estão em paralelo. Se estiver em sentido contrário, subtrai-se. Agora, quando eles, para somar vetores, quando formam ângulos menor que 90 graus, nós temos uma formulazinha que foi também vista, né? Onde se encontra a resultante, que é igual a raiz de A2 mais B2 mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo vai ser sempre dado o valor, tá bom? Então, nós vamos ver aqui o primeiro exercício sobre soma dos vetores, né? Onde eles formam um ângulo de 60 graus. Então, toda vez que formar ângulo menor que 90, aliás, menor ou igual a 90, nós temos uma fórmula. Quando os ângulos são menores que 90, a fórmula é R igual a A2 mais B2 mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo. Quando é igual a 90 graus, fica só A2 mais B2, tá ok? Então, vamos ver esse primeiro exercício aqui, ó. Diz o seguinte: determinar o módulo do vetor soma de dois vetores que formam entre si um ângulo de 60 graus, cujos módulos valem 6 e 8 metros. Então, cada módulo desse vale um de 6 metros e 8 de outro 8 metros. Vamos resolver o problema aqui, ó. No livro, ele geralmente não dá essas figurinhas. A gente tem que imaginar e fazer, tá ok? Então, o que eu fiz aqui, ó? A gente sabe que a resultante vai da origem, tá? Até o vértice. Então, para se resolver, eu começo aqui com esses ângulos, com os vetores A e B, só que esse ângulo é menor que 90 graus, no caso 60, né? Aí o que eu faço para encontrar a resultante? Eu passo uma paralela ao módulo V e uma paralela ao módulo A. E onde essas duas semirretas se tocarem, eu vou fazer a resultante partindo da origem até onde toca as duas retas, ok? Daí eu tenho a resultante. E é dessa resultante que é tirada a formulazinha de raiz quadrada de A2 mais B2 mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo. Então, eu tirei os dados lá do problema, A igual a 6 metros, B igual a 8 metros, A igual a 60 graus. O cosseno de 60 graus é igual a meio. Então, inicialmente, a gente dá os valores. Geralmente, em prova, também é dado os valores. Mas tem casos que ele não dá esses valores, você tem que saber. Tá ok? Depois nós vamos ver uma aula lá na matemática para ver como se encontra esses ângulos. Inicialmente, você tem que decorar. Então, o cosseno de 60 graus é meio.
Substituindo aqui na fórmula, nós temos que R é igual a raiz de 6 ao quadrado. Eu vou substituir o A pelo número. Então, fica 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 8, cosseno de 60. Tá ok? Resolvendo, ó, 6 ao quadrado dá 36. 8 ao quadrado, 64. Aí você multiplica, ó, 2 vezes 6 vezes 8, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Então, 2 vezes 6, ó, 6 vezes 8, 48. Vezes 2, 96. Dividido por meio, ou seja, dividido por 2, dá 48. De onde é o meio? É o valor do cosseno de 60. Então, somando 100 mais 48, nós temos 148. Só que está dentro da raiz, né? O que se faz? Esse 148 não dá o valor de uma raiz exata. Raiz quadrada exata não dá. Então, nós vamos decompor, tá ok? Que é tirar os fatores primos para ver o que se encontra no final. Eu fiz aqui 1 ou 2 exercícios decompondo. Outros eu deixei por conta de vocês. Então, 148 dividido por 2 dá 74. 74 por 2 dá 37. 37 dividido por 37 dá 1. Eu não tenho outro número para dividir 37 para dar exato. É um número primo. Logo, esse número vai ser divisível só por ele mesmo. Então, quando eu chego no 1, eu paro essa resolução. Aí eu confiro quantos 2 tenho. Quantos 2 eu tenho? 2 duas vezes. Então, fica 2 ao quadrado. Vezes o 37. Então, eu vou substituir dentro da raiz o 148 por 2 ao quadrado vezes 37. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 dá 2. Logo, esse 2 sai da raiz e fica 2 vezes raiz de 37. A unidade aqui é em metro, porque o módulo está em metro, tá ok? Então, a resposta desse problema é a resultante igual a 2 vezes raiz de 37. Geralmente, em prova, que é de marcar, eles colocam essa resposta em forma de raiz também. Então, se tiver esse valor, você vai e marca a opção correta. Mas pode ser que eles tirem o valor da raiz quadrada de 37 não exata. Vai dar aproximadamente 6,2, que multiplicando por 2 vai dar aproximadamente 12,4. Mas só se não aparecer a raiz. Se tiver com a raiz, você marca a raiz, tá ok? Vamos para o segundo. O segundo exercício diz o seguinte: determine o módulo do vetor soma de A igual a 14 centímetros e B igual a 10 centímetros. Nesse caso, ele deu cosseno igual a 0,86, que na realidade é raiz de 3 sobre 2, né? Se você fizer essa continha aí, vai dar aproximadamente 0,86. Esse valor nós vamos substituir lá na fórmula que já foi dada. Tem a fórmula, eu tenho a soma de dois vetores, onde os ângulos entre si é menor que 90 graus. Quem é a fórmula? R igual a raiz quadrada de A2 mais B2 mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo. Substituindo esses valores, ó, nas letras, fica 14 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 2 vezes 14 vezes 10 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é 0,86. Aí eu venho aqui para baixo, já resolvendo. 14 ao quadrado dá 196. 10 ao quadrado, 100. E aí você multiplica. 2 vezes 14 dá 28. 28 vezes 10, 280. 280 vezes 0,86 dá 240,8. Somando 296 mais 240,8, eu tenho 536 centímetros, porque os módulos foram dados em centímetros. Você tem que botar a unidade, senão está errado, né? Então, 536,8 é aproximadamente 23,2. Isso aí vocês pegam a calculadorazinha,
e tira o valor da raiz quadrada, ok? Vai lá e marca a opção correta. Veja que é parecido com o anterior. O que mudou aqui, só os valores. Temos agora outra situação, nesse mesmo problema, a letra B. Ele dá aqui dois vetores, onde eles formam entre si um ângulo de 150 graus. Ora, gente, 150 graus é maior que 90, tá? Então, esse ângulo aqui vai ter um valor negativo. Então, vamos resolver a formulazinha com um número negativo. Esses dados aqui, A e B, são os mesmos desse segundo problema, que ele determina o módulo vetor soma. Então, para a letra A e para a letra B, né? Então, a letra B, o ângulo é de 150 graus. Então, eu vou usar os mesmos valores, ó. A igual a 14 centímetros, B igual a 10 centímetros, e o cosseno de 150 agora é menos 0,8. Substituindo na fórmula, nós temos que R é igual a raiz de A2 mais B2, mais 2 vezes AB cosseno do ângulo. Substituindo aqui na fórmula, 14 ao quadrado dá 196. B ao quadrado é 10, 10 ao quadrado, 100. Agora, multiplicado por 2 vezes 14 vezes 10, vezes cosseno de 150. 2 vezes 14 dá 28, vezes 10 dá 280, vezes menos 0,86. Fazendo essa continha, nós temos 196 mais 100 dá 296. E aqui você tem um sinal de mais e menos. Ó. Na multiplicação, mais vezes menos dá menos. Então, nós temos 224. Subtraindo aqui, ó, nós temos raiz quadrada de 72. Também não vai dar exato, né? Eu vou decompor. Então, decompondo 72 por 2 dá 36. 36 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Eu pego esse 72 agora com uma outra forma, com uma outra cara, em termos de fatores. Eu tenho quantos 2? 2, então fica 2 ao quadrado. E 3, eu tenho quantos? Também tenho 2, então fica 3 ao quadrado. Sobra só um 2, então fica 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 2. Ora, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Então, o 4 sai da raiz, porque raiz quadrada de 4 é 2, e raiz quadrada de 9